Olá, 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 olá. Essa bolsa é muito louca, eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para Papai do Céu. Vamos lá. Bom, como o mercado está aí lateralizado, agora são exatamente, que horas são? São 1h27, 1h27, e o mercado está lateralizado, então vamos aproveitar e vamos fazer um racional aqui, vamos fazer uma brincadeira. Vamos tentar entender as consequências do mercado que a gente está vivendo. Eu peguei aqui o relatório Focus, eu sempre dou uma olhada, sempre acompanho. Vamos lá pegar algumas premissas aqui, né? Então, eu vou desenhar aqui, mas já tenho algumas informações aqui que eu já vou colocar direto lá, que vão impactar muito aqui nosso estudo. Então, o PIB. PIB, a previsão já para o final do ano já saiu lá de 1,68 para 1,96. A meta Selic, né, 3,25 para o final do ano. Quer dizer, ainda mais corte, previsão de mais corte, provavelmente, né, porque isso é o consenso geral. Nós estamos aqui com 1,68, que é o que o governo planejou. Ele está fazendo uma revisão e o consenso do mercado é 1,96 negativo, que é o 3,75 que a gente tem hoje, e o consenso é ir para ficar em 3,25. Bom, e aí tem um monte de informações aqui, mas o que eu quero é desafiar um pouquinho aqui a nossa forma de pensar pelo seguinte, vamos lá, vou pegar aqui, ó, vamos desenhar aqui, ó. Esse é o relatório Focus já do dia 13, tá? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Para quem ainda não conseguiu enxergar, vamos brincar de macroeconomia. Quando eu fiz MBA na GV, a gente tentava calcular o PIB, né? E o PIB tem uma porrada de variáveis que é difícil calcular, super difícil, mas a gente pode colocar algumas coisas aqui que vão impactar aqui na nossa vida do dia a dia. Então, primeiro são os empregados, né? Os empregados. É que eu estou falando todo mundo que produz, né? Todo mundo que vai lá, trabalha, vende serviço, etc, etc. Do outro lado tem a indústria. A indústria. Indústria e comércio, né? Para não ser. Então, existe uma relação muito grande entre os dois aqui, né? Entre indústria e comércio. Aqui que não foi? Ah, tá preto. Vamos lá. Entre indústria e comércio, existe uma relação aí simbiótica, né? Onde a indústria contrata, a indústria produz e quem é contratado gera demanda, consome, né? Então, quando a gente para pensar nesses termos, eu tenho o empregado, ele é o que gera a demanda, ele que precisa consumir, e eu tenho a indústria que gera a oferta. Então, para que a gente vai falar sobre isso? Para a gente olhar aqui as consequências futuras do que pode ter aqui dentro do nosso mercado. Então, vale sempre a pena a gente parar para refletir sobre economia. Então, o empregado é quem gera demanda, a indústria é quem gera oferta, a indústria e comércio é quem gera oferta, né? Então, esse binômio, né, é o que gera riqueza do país. Esse binômio aqui, eu vou ser bem simples, né? Tentar ser o mais simples possível. Eu não sou o expert, mas eu vou mostrar para vocês aqui um racional. Né? Esse cara é o que gera o nosso PIB, que é o nosso produto interno brasileiro, que é a nossa riqueza, né? Tudo aquilo que a gente produz sai aqui. E a gente tem aqui na outra ponta, a gente tem um carinha que se chama governo. E o papel do governo é de regulamentar. Ele que regulamenta, né? A forma de trabalho, ele vai regulamentar tudo, forma de consumo. E que, quando a gente está falando aqui, a gente está falando das agências, né? Então, eu tenho aqui agência de telefonia, eu tenho aqui agência de energia, eu tenho aqui agência de, bom, e etc, né? Então, ele é que regula, ele cria regras, né? Porque ele é composto pelo legislativo, o executivo e o judiciário. Legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e o judiciário garante que as leis sejam cumpridas, né?
acompanha aí as execuções e a aplicabilidade das leis, ok? Bom, então, de certa forma, a gente tem aqui, né, o governo ele tem a agência, ele também tem o corpo público, né, que são lá os deputados, senadores. Então, ele tem aqui um corpo público, ou um corpo governamental, para não gerar dúvida. São os deputados, governadores, tudo isso, ok? E ainda tem, né? E ainda tem dentro desse guarda-chuva as empresas públicas, ok? Essas empresas públicas, eu estou falando aqui de Correios, eu estou falando aqui das elétricas, as geradoras de elétricas, e assim por diante. O que é importante aqui? Ela pode ser 100% pública ou ela pode ser público-privado. Ela pode ser 100% público ou público/privado. Privado. Bom, se o cara lá em cima gera riqueza, né? Aqui o binômio empregados indústria gera riqueza, o que a gente tem aqui? A gente tem o governo, que ele vai demandar dessa caixa toda aqui uma tributação para ele poder manter todo esse corpo dele, né? Ele vai criar tributos, né? Além da regulamentação, né? E eu tô nada mais do que são os impostos, ok? Bom, olha, agora começa a entrar um pouco mais o bicho papão aqui, né? Então, o que acontece? Ele cobra impostos, tributos para poder manter esse corpo todo dele, né? E ele devolve para a sociedade, para quem gera a riqueza do país, ele gera aqui, ele devolve para a sociedade serviços. Serviços. E aí a gente está falando aqui, fora as empresas públicas, aí a gente está falando aqui em saúde, educação, infraestrutura. E aqui eu não estou aqui para discutir se isso é bom ou se é ruim, né? A gente já sabe qual é a qualidade dos serviços que são devolvidos contra os tributos, né? A gente sabe que aqui para cada um real que a gente paga de tributo, menos de 0,20 volta para o contribuinte, ok? Bom, então vamos lá. Agora que a gente vai começar a entrar um pouquinho no que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje é o seguinte: a gente tem uma série de elementos aqui que já estão pesando. Então, a gente tinha um crescimento de PIB que era maior que 1%, né? A gente tinha um PIB que era maior que 1%, e agora a gente já está falando em menos 1,9%. E, na pior das hipóteses, né, já temos gente especialista falando em menos 4%. Aí já seria o caos do caos, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente está ocorrendo. A gente sai de uma geração de riqueza e estamos deixando de gerar riqueza e estamos perdendo a riqueza que a gente tem. Ou seja, estamos começando a consumir. Então, esse é um efeito que vem aqui de cima, gente. Um efeito que vem aqui de cima. Quando eu vou para o setor público, né, eu tenho aqui a dívida pública. A dívida pública. E aí, o negócio aqui é bem mais desequilibrado, né? A gente já tinha aqui uma dívida pública estimada em 100 bilhões, que era o que estava no plano, e agora a gente já está falando de uma dívida pública de 300 bilhões, que ainda estão sendo calculados, e já estão falando aqui que ele pode chegar a 500 bilhões, ou seja, R$ 1 trilhão de dívida pública. Okay? Vou separar isso aqui é governo, que é a caixinha de frente lá de cima.
Gente, o que está acontecendo é o seguinte. Agora eu vou começar a rabiscar aqui. A indústria por causa do coronavírus, está deixando seus empregados em casa. Uma grande parte dela, do comércio e da indústria, principalmente o comércio. Então, esse cara já não está mais gerando valor. Esse cara aqui já não gera mais valor hoje. Não gera valor. Só que esse cara, né, ele tem que pagar o salário do empregado. Só que ele não está gerando valor. Como é que ele vai pagar o salário do empregado? Então, o que ele vai fazer? Ele tem algumas opções que está sendo aí montadas. Uma é a ajuda do governo. Mas a gente sabe que essa ajuda do governo ela tem um certo tamanho. Não é uma ajuda que vai compensar toda a perda que esses caras têm. A outra, né, é redução de salários para poder ainda ser empregado. E a outra é demitir. Então, gente, para quem está trabalhando em uma grande empresa, às vezes não sente, mas para quem trabalha no comércio, é um vendedor de loja, é o dono da loja, esse cara já não está mais conseguindo sobreviver. Esse cara já não consegue mais sobreviver praticamente. E aí ele não tem como pagar os empregados. E os empregados, por sua vez, também acabam tendo problema de consumo, porque ele não tem como consumir, ele não recebe. Ele não recebe. Então ele não gasta com combustível, ele reduz a alimentação, ele deixa de pagar contas elétricas, pagar as contas. O bicho pega. Então, etc. E aí, gente, esse cara que não consegue mais pagar a conta, ele não consegue mais consumir. Esse cara não consome mais. Não existe mais o consumo. Não existe mais o consumo. E esse cara que precisa produzir, como não tem consumo, não tem demanda, ele não gera mais oferta. Isso faz com que o nosso amigo aqui já comece a não ter mais o mesmo nível de imposto e tributos. Então, aqui em cima, nessa parte, a gente tem aí os geradores da riqueza do país, eles conseguem se adequar. Manda embora, diminui o salário, a indústria diminui, não investe mais, etc, etc. Agora, esse cara aqui embaixo, esse danado aqui, ele não muda. Né? Ele não muda o tamanho do custo dele. E aí que mata todo mundo. Né? Não muda. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta toda aqui? Quem vai pagar essa conta? Essa conta vai ser paga lá em cima. Essa conta que vai pagar esse cara cara aqui. Então, imagina, a gente está ainda no começo dos nossos problemas, a gente está em reclusão, né, grande parte, outros ainda continuam indo trabalhar, mas as empresas já começam a ter grande dificuldade, já estão pedindo ajuda para o governo já tem que estar fazendo o voucher corona, né, o corona voucher, para poder ajudar esse pessoal, e a gente não tem mais condições de manter toda essa estrutura. Então, lá na frente, o que nós vamos ter? Com certeza, nós vamos começar a ter grandes dificuldades. Então, provavelmente, aumento de impostos para poder manter a máquina pública. Né? Aumento de impostos para manter a máquina pública. Nós vamos ter aqui desemprego, ou
vou até colocar aqui embaixo, né? Falta de investimento. Falta de investimento é desemprego e assim por diante. Então, gente, as empresas aqui que a gente está olhando aí, né? O que a gente está vendo aqui a gente consegue enxergar aqui, né? Vai ser pago por essa caixinha aqui de cima. Então, como é que uma empresa pode ser lucrativa lá na frente se ela está diminuindo, né? Como é que ela vai continuar, né, tendo o mesmo nível de lucratividade, não sendo lucrativa, mas com o mesmo nível de lucratividade? Não vai ser mais. Então, a gente está investindo no mercado, que hoje está subindo, porque a gente tem injeção de dinheiro ainda no mercado, ainda existe essa liquidez. Mas e depois? Quem gira, né? Então, a gente está realmente, eu não estou aqui, não é uma apologia contra o governo, não é uma apologia contra nada, a gente tem uma situação aqui de cálculo matemático que não vai fechar lá na frente, e eu só estou fazendo um racional para a gente não ser, né, pego de surpresa, né? Eu não sei se é isso que vai acontecer, isso aqui é o que eu estou mostrando para vocês, uma coisa que a gente tem que sempre racionalizar, né? E tentar entender. Então, vamos ter desempregados, o nível de desemprego aqui hoje, né, nós estamos falando aqui de mais ou menos 12 milhões, e o pessoal já está falando aqui de 20 a 30 milhões de desempregados. $20 a 30 milhões de desempregados. Quem paga essa conta? Né? Nós temos 12 milhões, 12 a 13 milhões. Já estão falando de 20 a 30 milhões de desempregados. Nós estamos falando de um PIB que pode cair 1,9% para 4% ainda. Né? Nós temos uma dívida pública que só vem aumentando, né? E os gastos públicos não diminuem. Então, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? Vai ter imposto a mais para compensar parte disso, falta de investimento das empresas vai pesar, o desemprego vai começar a ser cada vez mais demandado, né? A demissão. Então, é só para a gente parar para pensar e a gente não ser ingênuo o suficiente para achar que está tudo lindo e maravilhoso, vai tudo subir, vai tudo ficar bacana, e isso vai levar um tempo para se reorganizar, que os números saíram todos do controle. E nós não estamos falando só de Brasil, estamos falando de praticamente o mundo inteiro tem problema de balanço. Ou uns mais, outros menos. Mas o nosso aqui a gente ainda conhece, né? A gente sabe onde está. Okay? Então, foi um vídeo aqui, eu não estou falando que é certo ou errado, é só para a gente gerar uma discussão, uma crítica, porque se vocês acham, vou investir muito na bolsa porque tudo vai subir, pode ser que suba, mas a médio prazo não é isso que a gente está vendo no mercado, na economia como um todo. Beleza? Então, gente, fiquem bem aí, fiquem de olho nessa bolsa, porque ela é maravilhosa. As oportunidades não estão só nas compras, mas também nas vendas. A gente só precisa seguir a onda do mercado. Vai para cima, compra. Vai para baixo, vende. Né? De certa forma até simplista, mas é Charles Down, né? O papa da análise técnica. Um grande abraço para vocês. Fiquem de olho nessa bolsa, porque ela é muito louca. Eu amo essa bolsa, esse é o trabalho que eu pedi para o Papai do Céu. Um abraço. Tchau.